Com o envelhecimento da população em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, a preocupação com a saúde e o bem-estar das pessoas idosas tem se tornado cada vez mais relevante. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o número de pessoas com 80 anos ou mais deverá triplicar até 2050, alcançando aproximadamente 425 milhões. Diante desse cenário, garantir direitos fundamentais, como independência, participação, cuidado, autorrealização e dignidade, torna-se essencial. Olá pessoal, me chamo Lucas e junto com João Henrique, João Pedro e Rodinei, vamos apresentar o nosso projeto desenvolvido para a disciplina de Oficinas de Integração 2. O Elderly Care Assistant surge como uma resposta prática e eficiente às demandas do envelhecimento populacional, oferecendo uma solução tecnológica para auxiliar médicos e cuidadores no acompanhamento da rotina das pessoas idosas. Nosso sistema integrado combina o controle automatizado de medicamentos e o monitoramento contínuo de sinais vitais, sendo especialmente útil em ambientes como casas de repouso e asilos. A solução que desenvolvemos conta com dispensa de remédios automatizado, onde o responsável pode programar a liberação das doses nos horários corretos. Além disso, sensores de sinais vitais como oxigenação, batimentos cardíacos e temperatura são ativados sempre que o idoso utiliza o dispositivo, garantindo um monitoramento constante e preciso. Um dos grandes diferenciais do nosso projeto é o uso de uma câmera com reconhecimento facial, que assegura que a pessoa correta esteja recebendo a medicação, proporcionando mais segurança no processo. Todos os dados coletados são armazenados em um banco de dados e exibidos em uma interface web intuitiva, permitindo que médicos e cuidadores acompanhem em tempo real o estado de saúde do paciente. Caso algum sinal vital esteja fora da faixa típica, o sistema emite um alerta visual imediato. Nosso objetivo com o Elderly Care Assistant é não apenas otimizar o trabalho dos cuidadores e profissionais da saúde, mas também promover mais qualidade de vida e autonomia para os idosos. Bom dia, senhor João Henrique. Por favor, sente-se. Com licença. Bom, senhor João Henrique, antes de mais nada, vamos iniciar com o seu cadastro. Eu prometo que vai ser bem breve. Eu vou precisar de algumas fotinhas também do senhor. Então, vamos lá. É João Henrique, né? João Henrique Soares. Soares. Ok. O senhor pode se posicionar? Perfeito. Ok. Certo. Agora eu vou finalizar o seu cadastro. Perfeito. Olhando aqui sua receita, senhor João Henrique, eu vou estar cadastrando seus remédios aqui no sistema para maior comodidade e vamos criar umas rotinas agora. Vamos lá. O senhor precisa de paracetamol. Certo. Estou vendo aqui também que ibuprofeno. Certo. E para finalizar, tem que ter uma dipirona. Remédios adicionados. Cadastrados seus remédios, vendo aqui na sua receita, vamos cadastrar agora a rotina para o senhor estar tomando eles. João Henrique, na segunda-feira, às 10h59, o senhor vai estar tomando paracetamol, certo? Certo. Então, na segunda ainda, às 10h59, o senhor vai estar tomando aqui o ibuprofeno. E na segunda ainda, às 10h59, o senhor vai estar tomando aqui a dipirona. Certo? Tudo certo, Victor. Então, vamos salvar esses últimos. Certo. Tomo toda segunda-feira às 10h59. Eu tomo um remédio de cada especificado ali na descrição. Isso. Perfeito.
Agora eu vou pedir que o senhor acompanhe os comandos do dispenser, ok? Ok. Qualquer coisa é só me chamar. Tô aqui. Paciente João Henrique Soares. Paciente reconhecido. Insira os dedos nos sensores de sinais vitais. Leitura concluída. Aguarde o comando para pegar os remédios. Remédios na bandeja. Agora o senhor pode tomar, senhor João Henrique. Muito obrigado. É a sua medicação. Eu vou explicar agora a parte técnica de como é que o software ele foi construído. Esse diagrama de classes que eu estou mostrando ele é válido tanto para o back-end da plataforma web quanto para o Raspberry Pi. A ideia principal é que tanto a máquina principal quanto o Raspberry Pi eles hospedem um servidor web neles, na porta 5000, que vai receber requisições. A arquitetura desse back-end ela é orientada a casos de uso. Então, a ideia é que cada requisição que chegue até o servidor ela seja direcionada a um caso de uso. E o caso de uso ele pode ter uma biblioteca de utilitários e pode ter também bibliotecas de repositório. Começando com a biblioteca de utilitários, ela basicamente serve como fachada para outras bibliotecas de terceiros. Então a gente acaba criando os nossos próprios métodos para utilizar os métodos dessas outras bibliotecas. Isso foi especialmente importante porque no meio do desenvolvimento da plataforma a gente teve que trocar a nossa biblioteca de reconhecimento facial e encapsulando ela no utilitário da forma que nós fizemos, a gente basicamente só teve que alterar a implementação dos métodos. Os métodos eles já estavam todos implementados e sendo chamados aqui no caso de uso. A segunda biblioteca que o caso de uso pode ter é o repositório. Essa biblioteca essa classe ela é filha de uma outra classe, né, que é a interface, que é lá onde nós definimos então os métodos que essa classe repositório pode ter. De forma simplificada, o repositório ele é basicamente a classe que vai interagir diretamente com o banco de dados. Então, é nessa classe que nós definimos os métodos de, por exemplo, criação de entidade, deleção, listagem. E como objeto, ela tem o que nós chamamos aqui de DB Connection Handler. É basicamente um objeto que faz a conexão com o banco de dados e executa as queries que nós definimos aqui no repositório. Além disso, essa classe ela também utiliza uma última classe que nós chamamos de modelo de entidade, que é basicamente como as tabelas são definidas e como nós tratamos esse retorno dependendo da query ou do método que nós estamos utilizando no momento. Então, no geral, aqui, por exemplo, se a gente está tratando de paciente, vai ter o nome do paciente, a característica facial dele, se a gente estiver falando de remédio, estiver tratando de remédios, nós estaremos colocando aqui como atributos para esse modelo o nome do remédio, o cilindro que ele está localizado. Eu vou explicar um pouco agora sobre o hardware do nosso sistema.
Logo aqui à esquerda nós temos o barramento de pinos do Raspberry Pi. Vale lembrar que ele não está fixado sob a placa, ele fica fora dela, e nós ligamos cada pino desse barramento, que sim está soldado na placa, ao seu respectivo GPIO lá do Raspberry Pi. Então basicamente nós fizemos um conector que liga esse barramento lá no Raspberry Pi. Logo aqui a parte superior também nós temos os 3 motores de passo, cada um ligado aqui a cada 4 pinos. Nós ligamos ele aqui no barramento de controle do Raspberry Pi. Nós estamos utilizando o driver que vem junto com o kit, e a alimentação dele é de 5 volts. Aqui na parte de cima a gente tem alguns sensores. O sensor TC-RT5000, nós utilizamos 2 deles para a identificação da presença do remédio no copo. O GY906, ele é o sensor que mede a temperatura do paciente, e o MAX 30102 é o oxímetro junto com o sensor de batimentos cardíacos do paciente. Aqui a gente tem o ESP32 Scan, que é responsável por fazer o reconhecimento facial, e aqui embaixo nós temos alguns barramentos de alimentação. Vale lembrar que existem alguns capacitores distribuídos ao longo da placa como forma de filtro. Nós ligamos eles principalmente perto dos circuitos dos circuitos digitais, né, que no caso que são os sensores, perto também da ESP32, como forma então de deixar a alimentação mais estável. Sobre a estrutura mecânica do projeto, ele foi feito em impressão 3D com peças que se encaixam. Como a gente não fez um bloco inteiro impresso, nós estamos fazendo partes e encaixando elas. Sobre o principal motor aqui, nós temos 3 motores de passo, eles são responsáveis por girar os eixos que contêm os cilindros que contêm as medicações, que caem por esse funil aqui. E daí sobre o encaixe das peças, a gente coloca esse suporte aqui, onde nós colocamos a base de cada cilindro. A gente posiciona eles aqui. Aqui é o buraco onde os medicamentos eles caem e são direcionados para o copo que o idoso pega para tomar os remédios. Aqui é o cilindro propriamente dito. E nós fazemos o encaixe aqui dessa peça no motor. Uma vez estando fixado, a gente pode colocar o restante dela. Esse dispositivo aqui é responsável pelo controle da altura do medicamento, isso evita com que ele trave e não caia. E por fim a gente coloca o suporte para a tampa. E aqui a gente coloca os medicamentos desse cilindro. Um dos principais problemas que podemos encontrar é o encavalamento dos comprimidos no dispenser. Para evitar isso, foi implementada uma rotina que inverte o sentido de rotação do motor após detectar o encavalamento de comprimido.